Módulo 20, curso Fundamentos Doutrinários Umbandistas. Essa série de vídeos, essa série de 22 módulos fazem parte do meu projeto de extensão, meu estágio híbrido online, referente à minha graduação em licenciatura, Ciências da Religião pela Uninter. Eu sou o Eduardo. Vamos que vamos, já estamos acabando, Não é fácil você produzir todo esse conteúdo, O estágio, ele realmente dá trabalho. O pessoal acha que por você praticar ou criar, montar ele todo na sua casa, online, produzir, filmar, digitar, fazer os PowerPoint, que é fácil, que é mais fácil do que seria o presencial, mas não é. É muito trabalho, é muita pesquisa, é muita consulta na internet, muito livro. O camarada tem que buscar informação para dar um mínimo, padrão mínimo aceitável de conteúdo para aquele que nos assiste, beleza? Mas é compensador, vale a pena. Aquele que ensina, se propõe a ensinar, ele ganha mais do que aquele que está sendo ensinado, Por quê? Porque você se obriga a estudar, você se obriga a pesquisar, você se obriga a correr atrás da informação e naturalmente você vai agregando mais coisas, vai revendo algumas condutas, revendo alguns conceitos, revendo alguns fundamentos doutrinários, E bora que bora. Então, conteúdo 20, módulo 20, aula 20, liturgia e sacramentos. Toda religião, toda manifestação religiosa constituída, ela tem seus ritos, e a Umbanda, seus sacramentos, sua liturgia, e a Umbanda não seria diferente disso, tá? Até porque a gente tem que atender de uma forma completa toda a nossa comunidade religiosa. Então o objetivo é apresentar, eu botei os principais aqui, mas não sei se são os principais, foi a melhor palavra que eu encontrei, mas alguns atos litúrgicos, alguns sacramentos dentro da Umbanda, tá? Para a gente alcançar aquele objetivo, vamos seguir o seguinte sumário. Então, a introdução, desenvolvimento, o que é a liturgia, o que é o batismo, uma visão, uma das visões, que o batismo não é feito igual a todo terreiro, é a tecla que a gente sempre bate e é o que fundamenta, o que estrutura, o que dá um respaldo para que o respeito seja sempre exercido, independente da vertente, tá? É batismo, casamento, finalizando aí o rito fúnebre e uma conclusão. Então, cada religião possui procedimentos que lhe são próprios e que visam gerar o sentimento de pertencimento. Essa é a palavra, pertencimento, porque a religião ela tem que atender a seus adeptos aí de uma forma completa. Eu não posso ser um bandista, aí eu tenho meu terreiro, tenho minha comunidade religiosa, tenho minhas crenças, aí eu quero me casar, eu tenho que ir na igreja católica, tenho que ir na igreja evangélica, ou tenho que enterrar, eu tenho que procurar uma outra religião para poder fazer os ritos fúnebres, visam gerar o sentimento de pertencimento naquela determinada comunidade em um primeiro momento e, posteriormente, prestar culto, ajudando a manter a tradição religiosa daquele segmento específico. A Umbanda, como religião, também possui seus atos litúrgicos que, como já dissemos anteriormente, irão variar em sua execução de acordo com a tradição de cada terreiro. Existe um livro que chama Manual Comportamental, Doutrinário e Ritualístico Umbandista. Acredito que o nome seja esse. Eu posso ter trocado alguns termos aí, mas se jogar Manual Comportamental Umbanda, vai achar, tá? Na internet, no Google, naquele site que eu sempre compro livro, que é o Estante Virtual. Se jogar esses termos específicos que eu falei, vocês vão encontrar. Tá? Então, a Umbanda como religião também possui seus atos litúrgicos, que, como já dissemos anteriormente, irão variar em sua execução de acordo com a tradição de cada terreiro. Mais uma vez o Michaelis salvando a gente aí, o que significa o termo, o vocábulo liturgia, Então, número 1 aqui, na Grécia Antiga, serviço cívico ou religioso prestado pelos cidadãos mais abastados. Hoje, essa não é a realidade, esses serviços alcançam a todos, claro que dadas as devidas proporções, mas alcançam a todos os membros da comunidade. O conjunto de elementos ou práticas que constituem o culto religioso de qualquer instituição, o conjunto de palavras ou gestos
desculpa, usados na realização de ofícios e sacramentos, né, ritos. Ramo das ciências eclesiásticas, cujo objetivo de estudo se concentra nas origens, no desenvolvimento e nas regras canônicas do culto católico, que já é uma visão mais católica. Peço desculpas de antemão se aparecer algum ruído aí, extra vídeo, né? Carro de som, motocicleta. Hoje, particularmente, temos duas situações específicas. Eu moro aqui próximo a uma rua principal, uma avenida principal, então o fluxo de gente é muito grande. Estamos em plena época de eleição, então existem os comícios e está acontecendo também jogo de um time de futebol aí. O pessoal costuma fazer uma bagunça na rua se esse time alcança a vitória aí. Tá? Então, o vocábulo liturgia vem do idioma grego e é formado pelas raízes leite, significaria o povo, e urgia, significa trabalho, ofício, tá? Significando assim trabalho público ou serviço público. Então, as religiões elas prestam sim um serviço público, né? Um auxílio espiritual público, né? Como a religião era voltada para a população, essa palavra acabou assumindo no mundo grego um significado voltado para o ofício religioso. Então, todas as práticas relacionadas ao desenvolvimento, ao emprego, à ação da religião em prol do povo eram interpretadas, né, sob esse vocábulo aí, liturgia. Então, a palavra, além do culto propriamente dito, muitas vezes é ligada aos objetos de culto, que por vezes são chamados de objetos litúrgicos. Então, a minha toalha da costa é meu objeto litúrgico, meu fio de conta é meu objeto litúrgico, a bacia onde eu faço meus ritos, meu alguidar, são objetos litúrgicos, tá? Inclusive, é crime vilipendiar objetos litúrgicos independente de qualquer religião. Na Umbanda, a gira poderia também ser classificada como um ato litúrgico, já que existe uma sequência que é desenvolvida para que ocorram os trabalhos, né, assim como as obrigações, imantações, iniciações, etc. Beleza? Então, o batismo é um conhecimento geral. Acho que não posso falar todos porque eu conheço muita gente que não é batizada, mas isso aí também um fruto. Existia esse ritual de uma forma interpretada, né? Uma interpretação diferente, mas isso é uma prática muito comum da Igreja Católica e por um longo período de tempo o Brasil ser uma religião católica, inclusive na Constituição está especificando isso, que o Brasil era um país católico. Essa prática ela foi muito disseminada e muito executada pelos membros da sociedade, até porque tinha uma crença que, né, a pessoa que não era batizada era pagão, ou que ia sofrer consequências, ou que ia para o inferno, não sei o quê, e deveria, né, o indivíduo passar pelo batismo. Inclusive os negros escravizados foram obrigados por seus senhores a passar por esse rito de batismo. Batismo, então, de acordo com Michaelis, sempre nos safando a onça. É o sacramento do cristianismo no qual a simples aspersão com água ou a imersão apaga o pecado original do indivíduo. Então está relacionado à questão do pecado original, né? Aquele lá de Adão e Eva. Do indivíduo que é batizado, promovendo seu renascimento espiritual, ou também é conhecido como uma ablução, uma lavagem. Dentro do movimento religioso umbandista, isso aqui fica muito claro, né? Promovendo seu renascimento espiritual. Então você está ingressando numa nova religião, você está renascendo, né, para uma nova realidade espiritual. E a ablução, a lavagem, que na maioria das vezes o batismo dentro da Umbanda, aí a gente vai ter as suas variações, claro, mas consiste nessa lavagem de fato do ori, da cabeça, né, que é muito valorizada, é muito importante dentro do movimento religioso umbandista, tá? Essa lavagem ela vai variar de casa para casa. Tem casa que faz essa lavagem, esse batismo com água mineral, tem casa que faz esse batismo, essa lavagem com, entre aspas, águas naturais, né? Água da chuva, água de rio, né? De cachoeira, água do mar, etc. E tem tradições que fazem essa lavagem com um preparado de ervas, né? Um amacio, um macerado de ervas, tá? No cristianismo, como vimos, no significado dado pelo Michaelis, o batismo primeiramente visa remover o pecado original, que vem do indivíduo desde Adão e Eva, né? Desde que eles comeram o fruto proibido e foram expulsos do paraíso. Então a Umbanda não acredita em pecado original. A gente não acredita em pecado. Essa visão
do pecado é uma visão, eu vou colocar católica, mas existem outros segmentos, outras religiões que acreditam não só o catolicismo, mas que acreditam no pecado original, tá? Mas a Umbanda não acredita. Então, eu pulei a cerca, eu vou para o inferno. Não, a gente não acredita nisso. O camarada é homossexual, vai para o inferno. Não, a gente não acredita nisso. A gente acredita em causa e efeito, ação e reação, o merecimento, ações do indivíduo, ações e omissões, né? A gente não acredita no pecado. Então, primeiramente, temos que lembrar que as religiões de matrizes africanas não podiam ser praticadas com a liberdade que vemos hoje. Os negros eram escravizados e obrigados a converterem-se à fé cristã, passando por sacramentos para torná-los aptos, né, a serem considerados cristãos. E um desses ritos, acho que o principal, era o batismo. Como já vimos, a Umbanda adotou várias práticas de diversos segmentos religiosos, entre eles o batismo do catolicismo, porém com um significado diferente, né? Como a gente acabou de explorar aqui agora. Como não acreditamos em pecado, não há pecado para ser limpo. Então, esse é um ponto primordial. Se um bandista não batizar o filho dele vai para o inferno? Não. O filho dele vai ser condenado a uma vida de infelicidade? Não. Não acreditamos nisso, tá? Respeitamos, entendemos, mas não compartilhamos dessa crença. O batismo umbandista, primeiramente, vem como um ato formal, que visa a apresentação do indivíduo ao Olodumare, a Deus, né? Lembra que a gente falou aqui, ó, deixa eu voltar aqui, ó, promovendo o seu renascimento espiritual. É isso aqui, tá? Pedindo bênção, proteção nos caminhos daquele indivíduo. Ponto. Tem também a finalidade de conversão religiosa. Então o indivíduo ele resolveu adotar aquela nova fé, essa nova fé, né? Então é um ato voluntário onde o indivíduo ele se entrega, ele se compromete, ele abraça, entre aspas, a nova religião, né, que ele está ingressando. Tem a finalidade de conversão religiosa, onde aquele que procura o terreiro escolhe seguir o caminho do desenvolvimento espiritual na Umbanda, né? Ele apresenta-se voluntariamente para integrar aquela corrente religiosa. Então não tem conversão forçosa, não tem ninguém batendo na porta de ninguém, obrigando a se converter, não tem ninguém falando que você vai para o inferno se não fizer o batismo, não tem nada disso. Tá? É importante entendermos o significado do batismo dentro do movimento religioso umbandista. Se a pessoa não se batizar na Umbanda, ela está condenada? Ela sofrerá consequências ou será menos umbandista? Não. Não é um ato litúrgico que determina sua condição espiritual, e sim o grau de comprometimento que você tem com o seu sagrado. Então é o que eu falei aqui anteriormente. Causa e efeito, ação e reação, as obras que você pratica, os atos que você realiza ou deixa de realizar. Somos dotados do livre-arbítrio. Então é a sua conduta como um ser livre que vai determinar se você progride, se você regride, se você ascende a planos superiores ou se você mantém-se, né, no mesmo plano ou vai para planos inferiores. Por que não? Posso me batizar na Umbanda sem entrar para a corrente? Lógico. Lógico. Lembra que a gente tem o assistente, a gente tem o médium que pratica, que está em desenvolvimento, que é ativo na religião, e você pode simplesmente se batizar porque você acredita naquilo que está sendo proposto para você, mas você não tem interesse em desenvolver atividade mediúnica no terreiro, utilizando a roupa branca, o fio de conta ritualístico, não tem problema nenhum também, tá? Lógico, o batismo, antes de tudo, é uma confissão de fé. Então não adianta você, entrei no terreiro e quero me batizar. Se você não acredita em nada daquilo que você está vendo ou sentindo, na minha cabeça pelo menos, não faz sentido que você solicite um ritual de batismo para o dirigente daquela casa, tá? Então, como não existe livro código na Umbanda, cada casa vai realizar o seu batismo seguindo a sua sequência específica. Como eu falei, tem casas que usam água mineral, outras usam
Tem casa até que usa água benta, vai na igreja, solicita um pouco de água benta e faz o batismo com água benta. Tem casa que utiliza o insumo das ervas, tem casa que utiliza as águas naturais e por aí vai, tá? Algumas casas irão realizar o batismo no próprio terreiro, outras irão realizar algum ponto de força da natureza. O que seria um ponto de força? A gente sabe que os orixás, a energia deles está relacionada à natureza, ao meio ambiente. Então, cada componente né, do ecossistema, da natureza, do meio ambiente, é um domínio de um orixá. Né? Então, os batismos que são realizados nesses locais onde a energia do orixá, teoricamente, emanariam ou vibrariam com mais intensidade. Então, a gente vê batismo na cachoeira, a gente vê batismo na praia, a gente vê batismo na mata, a gente vê batismo na pedreira. Tá? Algumas casas, inclusive, ao invés de água, realizam batismo, né, com insumo de ervas, que foi o que eu já falei. Algumas casas determinam, além dos padrinhos carnais, tem padrinho? Sim, tem padrinho. Tal qual o batismo católico, né? Mas pode ter só o padrinho carnal e pode ter o padrinho carnal, o padrinho madrinha carnal e o padrinho madrinha espiritual. Né? Aquele que leva o seu filho para batizar ou aquele que se batiza escolhe um guia, ou é determinado pela casa, um guia, um mentor para ser o padrinho daquele indivíduo. Tá? A gente vê isso aí também. Vemos ainda o cruzamento com pemba e uso de vela batismal. O que é a vela batismal? É aquela vela da igreja mesmo que é realizado o batismo no catolicismo. É obrigatório esse uso da vela batismal? Não, eu já vi batismo com vela de 7 horas, com vela normal, aquela de 3 horas, 5 horas, tá? Então não existe uma padronização como a maioria dos ritos que a gente apresentou ao longo desses módulos dentro da Umbanda, tá? Vemos ainda, tá, já disse. Ficou bem claro isso aí, eu acho, né? Então, o objetivo do batismo é diverso, completamente diferente do batismo do catolicismo. Então, se você está entrando numa corrente religiosa umbandista, se você faz parte de um terreiro, se você é assistente e você quer batizar o seu filho porque você quer livrar ele do pecado, não quer que ele seja um pagão, você está com a visão errada, tá? Eu quero porque eu me identifico com a religião, porque eu quero que ele receba essa energia dessa corrente religiosa, eu quero... Ok. Agora, pecado não acreditamos, tá? E o casamento? Casamento é uma das cerimônias mais antigas que existe, porém nem sempre ele era da forma como verificamos. Antigamente os matrimônios eram arranjados e pré-determinados, né, com finalidades diversas, né, fins estratégicos, aliança política, objetivos financeiros. Hoje o casamento arranjado é uma raridade, mas se você for percorrer o mundo aí, jogar na internet, você vai encontrar esse tipo de prática ainda. Na Umbanda os casamentos acontecem de forma natural. Dois indivíduos que se gostam, que se amam, querem oficializar o casamento, se reúnem, procuram um sacerdote e vida que segue. Independente de como eu vou falar, orientação sexual, identidade de gênero, né? Não existe isso. Então, chega num terreiro que quer casar duas mulheres, ok, quer casar dois homens, ok, quer casar um homem e uma mulher trans, uma mulher e um homem trans, sem problema nenhum. Claro, com as devidas proporções, né? Eu não posso falar por todo mundo, mas eu, pelo menos, algumas coisas eu observaria com relação à faixa etária ou com relação a alguma coisa que para mim não é muito usual, que eu vejo aí de vez em quando aí na televisão aí. Muitas vezes o pessoal coloca num tom de piada e tal, que o camarada quer se casar com árvore, quer se casar com animal. Então, eu pelo menos me abstenho, mas cada um é dono do seu destino e vai arcar com as consequências dos seus próprios atos. Mas, no geral, não existe esse tabu, essa proibição, e vai receber as mesmas bênçãos, independente, inclusive, de outros segmentos religiosos. O cara quer, eu quero casar na Umbanda. O cara não tem crença nenhuma, mas gostou do Rio, quer casar na Umbanda. Não tem problema nenhum. O indivíduo não precisa ser convertido à Umbanda para casar na Umbanda. Tá? É uma particularidade da religião. Não sei no candomblé, se alguém souber e quiser dar o palpite, pode escreve aí embaixo aí que eu vou gostar também. Conhecimento nunca é demais, tá?
Não existe discriminação de orientação sexual na Umbanda, como eu falei. Dessa forma, as pessoas, independente de quem sejam, que desejam formalizar sua união, deverão ser assistidas da melhor forma e com todo o carinho possível. Tá? Não temos esse tipo de tabu aqui dentro. Não existe casamento indissolúvel na Umbanda. Então, se você separar, você vai para o inferno. Se você separar, você vai... Não tem nada disso. A gente entende respeito e livre-arbítrio e é melhor você se separar, né? Cada um seguir seu caminho, do que você ficar num relacionamento infeliz ou num relacionamento baseado em ofensas, agressões. Tá? A gente preza pela liberdade do indivíduo. Acreditamos no amor, carinho, respeito e compreensão durante os relacionamentos. Se a convivência não permite mais que o casal permaneça em paz junto, a separação jamais será condenada, nunca será condenada. Tá? Ao contrário, acreditamos sempre em novos recomeços e possibilidades diversas de ser feliz. Olorum, Olodumare, Deus não condena ninguém na visão umbandista, tá, gente? Não umbandista, porque como sempre eu falo, eu não falo por todos os umbandistas, mas numa visão geral umbandista, não existe essa condenação na separação, no divórcio, tá? Enquanto estes mantiverem o respeito mútuo dentro do terreiro, não existe condenação, entre aspas. Por que eu falo isso? Porque às vezes o casal se conhece dentro do terreiro, começa um relacionamento, começa a namorar, quer casar, não sei o que, beleza. Aí se separou, mas continuam dentro da mesma casa. Aí ao invés de lidar com essa situação com maturidade, ficam se agredindo mutuamente, ficam lançando indiretas, ficam fomentando fofoca, aí cria grupinho que defende um, grupinho que defende o outro. É isso aí que não pode acontecer. Antes daqueles dois irmãos serem parceiros, constituírem um relacionamento, casarem, eles são irmãos da mesma corrente. Se a pessoa não tem maturidade para lidar com a separação, se forem, né, membros da mesma casa, aconselho que estude um afastamento para se recuperar, aconselho que procure um profissional de psicologia ou psiquiatria, que não é demérito para ninguém. O mundo seria muito mais feliz se as pessoas que têm problemas psicológicos e ou psiquiátricos procurassem tratamento. Tá? O que não pode é agressão dentro do terreiro, de forma nenhuma. Tá? Em moldes gerais, o rito é muito parecido com o visto na igreja. Existe a figura dos noivos, os padrinhos, troca de aliança, votos, então poucas coisas irão variar. Tem as particularidades da Umbanda e tal, só que no geral, em regras gerais, em vias gerais, o procedimento é o mesmo. Tá? Inclusive, se vocês tiverem curiosidade, joga no YouTube lá, casamento umbandista. Vocês vão ver diversos casamentos documentados. Alguns seguem esse modelo de fazer o casamento num salão e tal. Outros optam por fazer o casamento dentro do terreiro da sua casa espiritualista. Outros, se o sacerdote tiver essa condição, possibilidade, preferem realizar o casamento em algum ponto de força da natureza. Casamento na mata, casamento na praia, casamento na cachoeira. Também não tem problema nenhum, tá? Rito fúnebre, primeiramente cabe lembrar que somos reencarnacionistas. Então, teoricamente, a nossa visão da morte deveria ser um pouco diferente da visão de outros segmentos religiosos. Né? Como reencarnacionistas que somos, a gente sabe que não é um final. É uma vírgula, sei lá, reticências. Não é um final. Tá? É uma nova etapa, um novo caminho evolutivo. Dependendo da conduta daquele irmão, daquela irmã aqui no plano material, vai para um plano muito melhor que o nosso, um plano de mais paz, de mais luz, de mais harmonia, né? E a gente deveria ficar feliz por essa passagem. Eu gosto desse termo, né? Passagem. Você faz a passagem, você passa para um outro plano, não acaba ali, tá? E além de você entender que o irmão ele passa para um outro plano, a irmã, né? Irmã que eu falo, né? Como um bandista, como cúmplice entre aspas, da mesma fé, né? Tem que entender que existem laços que nos ligam pela eternidade.
independem da estrutura material, estrutura física. E eles se conectam com a gente mesmo após o desencarne. Então, quanto mais o indivíduo na matéria, que o pai, a mãe, o esposo, a esposa, o irmão, etc., né, aquele que tem a ligação com quem se foi, quanto mais esse indivíduo sofre aqui, alimenta coisas, mais difícil é para quem desencarna, para quem passa por outro plano, se desconectar do mundo material. Quanto mais você sofre, mais sofrimento você emite para aquele que fez a passagem. Então você está dificultando que aquele indivíduo ele progrida na sua escala evolutiva, ok? Cabe lembrar que somos reencarnacionistas, acreditamos nas sucessivas experiências de vida, nas quais o espírito, que é imortal e não tem sexo, imortal, passa por diversas provas e situações que visam depurar sua matéria, elevando-nos à condição de espírito perfeito e não necessitando mais a reencarnação, teoricamente, tá? Então é normal, é natural, a experiência da matéria é normal. E a única certeza que você tem, né? Na realidade são duas certezas que você tem na vida. A primeira é que você vai perder em algum momento da sua vida. Ninguém passa a vida toda vencendo. Você vai perder em algum momento da sua vida, né? Ou você perde uma oportunidade de emprego, você perde uma oportunidade de estudo, você perde uma oportunidade de relacionamento, você perde uma oportunidade de diversão, você perde a oportunidade... Você perde. Em algum momento da sua vida você vai perder, isso é uma certeza. Ninguém passa vencendo a vida toda. Por mais dinheiro que tenha, por mais contatos que tenha, por mais elevado que seja seu status social, em algum momento você vai perder na sua vida. E a outra certeza é a morte. Ainda, né, por enquanto, não existem, por mais que semana passada eu vi um artigo de uns cientistas que estão tentando ressuscitar uns mortos aí, muito me preocupa, mas por enquanto é o natural, né? É aquilo que a gente aprende no básico da biologia lá. Nasce, cresce, se desenvolve, reproduz ou não, não é uma obrigatoriedade também. Nem todo mundo tem essa filho é responsabilidade, nem todo mundo tem essa necessidade ou essa habilidade, aptidão para lidar com crianças e não quer ter filho, não tem problema nenhum nisso também, na visão umbandista. E envelhece, né? Nasce, cresce, se desenvolve, se reproduz ou não, envelhece e parte. Isso aí não tem o que fazer, tá? Eu, inclusive, já estou com os cabelinhos brancos aqui, já estou ficando vovô já, tá? Dessa forma, não encarnamos a morte, não encaramos a morte como a maioria das pessoas, desculpa, tá? É como a maioria das pessoas. Para nós não é o fim, sim o despertar. Então, quando você faz a passagem, que é feito todo o procedimento de se te desligar do mundo material, você acorda de aquelas tuas lembranças de outras existências que ficaram adormecidas por ocasião desta vivência na matéria, elas aos poucos vêm à tona e você relembra toda a sua trajetória milenar, tá? O Balu é o senhor da terra e como normalmente o falecido é enterrado, normalmente que tem, né? É cremado, tem outros processos de outros ritos fúnebres, né? Mas normalmente é enterrado. Este rito tem a finalidade de firmar a vibração deste orixá, pedindo que o mesmo tome conta do espírito que habitava aquele corpo e auxilie a desconexão do mesmo com a matéria. Algumas vertentes da Umbanda interpretam que o orixá Obaluaê ou Omulu é o responsável por desconectar, né, o espírito, né, o espírito, perispírito da matéria, do corpo físico. Eu já li também que a Nanã faz esse trabalho, o orixá Nanã faz esse trabalho, né? E eu já li também em algumas outras literaturas que existe um orixá, chama orixá Iku, que é o orixá da morte. Ele dá o toque da morte, ele não mata ninguém, ele dá o toque, né, derradeiro, e aí entram outros orixás nesse processo de desconexão. Respeitamos todas as interpretações, tá? E apresentamos essas versões para ilustrar como se funciona esse processo, tá? A literatura nesse sentido é vasta, os mitos, as lendas também
tem um pouquinho de controvérsia, mas dá para entender assim, de um modo grosseiro como que a coisa funciona. Então, como todos os ritos anteriores, não existe uma padronização de rito fúnebre entre os terreiros. Então, vai ter terreiro que vai lavar o corpo com erva, vai ter terreiro que vai fazer algum rito com o doburu, né, com a pipoca, vai ter terreiro que vai cruzar o corpo do falecido com pemba, vai ter terreiro que vai enterrar ele normal, vai ter normal que eu digo com roupas comuns, vai ter terreiro que vai enterrar o falecido com as suas roupas rituais e suas guias. Né? Tem algumas vertentes que acreditam que todo o material do médium tem que ser enterrado junto com ele, então não existe essa padronização. Tá? Então, algumas casas, além de Saravá, o orixá Obaluaê, também invocam a energia de Yansan, né, que é considerada a senhora dos eguns, que são os espíritos desencarnados. Ela, teoricamente, faria o encaminhamento desses espíritos, tá? Ou ainda, dependendo dos orixás que são cultuados no terreiro, podemos ver, como eu falei aqui, uma saudação, louvação e Iku, que é o orixá que representa a morte. No livro Doutrina e Teologia de Umbanda Sagrada, existe um rito completo de funeral umbandista que é seguido por aqueles que praticam a dita Umbanda Sagrada, que é uma das muitas vertentes da Umbanda. Porém, o método não é obrigatório e nesse manual comportamental, acho que ritualístico, doutrinário, é uma coisa nesse sentido. Também tem todos os ritos lá e é um livro muito bacana, eu gostei muito desse livro, porque ele é todo ilustrado, tem os desenhos e tal, muito, muito bacana de você ler mesmo, tá? E chegamos à conclusão, toda religião tem seus rituais, os quais seus sacerdotes podem oficializá-los. Com a Umbanda não é diferente, pois ela tem nos seus babalorixás e alorixás seus sacerdotes oficiais, aceitos pela espiritualidade e tidos como indispensáveis à sua manutenção e expansão doutrinária e religiosa. Então, é o Rubens Saraceni, ele fala nesse livro Doutrina e Teologia de Umbanda Sagrada, para exemplificar que existem diversos ritos e cada casa ela vai pôr em prática o rito de acordo com a sua tradição, de acordo com as suas crenças. Beleza? Vamos lá.